Se você está começando na aerografia e não sabe como começar a fazer os seus desenhos utilizando essa técnica de pintura, acompanha essa série de vídeos que começa a partir de hoje, pois nós vamos começar a falar sobre um pouco mais sobre stencils. E nesse vídeo em especial, eu quero abordar aqui mais detalhadamente os benefícios do stencil e por que você deve utilizar essa técnica de pintura para fazer os seus trabalhos na aerografia e assim conseguir aprender essa técnica e fazer os seus trabalhos com nível de qualidade profissional. Então acompanhe esse vídeo e eu vou te explicar detalhadamente o que é um stencil e como você pode identificar diferentes modelos de stencil para você fazer os seus trabalhos na aerografia. Para começar, vamos começar entendendo o que é um stencil. Um stencil é uma superfície com cortes vazados, desde desenhos animados até desenhos realistas. Você vai conseguir ter um processo de vazamento nessa superfície que vai te guiar no processo de pintura. Essa técnica é muito utilizada tanto para desenhos animados quanto para desenhos realistas ou na realização de logos de marcas empresariais, que você pode definir ali uma marcação e conseguir fazer o seu trabalho com muito mais facilidade. O stencil em si, ele existe algumas peculiaridades que você pode utilizar, desde utilizar stencils soltos, que são stencils cortados em folhas, sulfites, acetatos, entre outros materiais que você pode utilizar para criar os seus stencils, ou também conhecido como máscara de transferência, que aí você pode utilizar um stencil cortado em um adesivo ou em um durex propriamente dito, ou você pode criar um stencil numa folha sulfite e aplicar uma cola para você poder utilizar na pintura de camisetas ou algo mais que você não tem uma fixação, porém você pode improvisar essa fixação para ajudar no processo de pintura. Esses são alguns detalhes específicos dos stencils que você pode utilizar para criar e conseguir fazer os seus trabalhos. Os stencils, eles são muito fáceis de criar, porém desde que você utilize o método certo, que é o que eu vou explicar aqui nessa série de vídeos. Então, se você não está inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva, ative as notificações, pois nas próximas aulas nós vamos detalhar um pouquinho mais como você pode criar, como você pode cortar e como você pode utilizar os stencils para fazer os seus trabalhos e conseguir um acabamento profissional. Sabendo o que é o stencil e como ele vai possibilitar você acelerar o processo de pintura, é muito simples. Imagine que você tenha que fazer um círculo em uma folha perfeito. Esse círculo tem que ter um diâmetro específico, uma orientação exata ali na superfície, e para isso é onde que entra os stencils. Os stencils é como você imprimisse um desenho numa folha sulfite e depois somente cortasse em volta desse desenho para você poder reproduzir em diferentes superfícies utilizando o aerógrafo ou uma pistola de pintura. É muito importante que alguns desenhos, como voltado mais para o realismo ou até mesmo mais para o desenho animado, existem processos diferentes que nós vamos abordar em uma outra aula, para esse vídeo não ficar muito extenso, e com essa diferenciação desses estilos de desenho, você vai conseguir executar ali o seu trabalho com muito mais facilidade. Então, quando você pega o compasso para fazer um círculo perfeito, o stencil tem o objetivo de fazer o mesmo processo, que é te guiar para fazer um desenho com uma perfeição muito maior, independente do tipo de desenho ou de trabalho que você venha fazer, seja numa superfície fixa ou uma superfície linear ou numa superfície ondulada, que aí é mais voltado da linha automotiva. Se você tem trabalhos e quer fazer aerografia com um acabamento muito melhor e não quer ter que aprender a desenhar, ter que fazer o seu desenho ali manual, correr o risco de distorcer todo o seu trabalho, utilizando os stencils vai ficar muito mais fácil e vai acelerar o seu processo de aprendizagem em um tempo recorde. Então, os stencils têm como função te guiar no processo de pintura e facilitar no acabamento posterior. Então, sabendo o que é stencil, agora vamos explicar por que você deve entender esse conceito e por que você deve utilizar essa técnica para fazer os seus trabalhos. O processo de criação de um stencil não é complexo, mas você precisa de algumas técnicas que eu vou te mostrar para você conseguir fazer o seu trabalho com facilidade. Nessa aula, o objetivo é você entender o core do stencil, quais são as vantagens de você utilizar e
quando você não deve seguir muito essa linha dos extensos, pois cada tipo de trabalho requer uma habilidade e requer um conhecimento. Claro que existe diferentes tipos de extenso que você pode criar. Eu vou mostrar alguns deles aqui para você, porém vamos nos aprofundar mais nas seguintes aulas e assim você vai conseguir entender mais como os extensos podem te ajudar. Mas de primeiro momento, os extensos eles são fáceis, pois ele não depende que você aprenda a desenhar do zero. Você pode pegar um desenho, simplesmente qualquer tipo de desenho, cortar ali algumas partes desse desenho e assim você já vai conseguir ou marcar o seu desenho para você fazer um trabalho mais freehand, que é onde você vai fazer o trabalho somente usando o aerógrafo e algumas fitas adesivas, ou se você quer fazer um trabalho utilizando somente extenso, aí você pode criar extensos multicamadas, que vamos abordar também futuramente. Esses extensos multicamada são extensos sequenciais, onde você põe um modelo de extenso embaixo, faz a pintura, põe outro modelo de extenso, faz a pintura e assim você vai construir no seu desenho em camadas. Essa é a mesma tecnologia que programas como o Inkscape usa, o Photoshop usa, ou até mesmo o Illustrator, que é as camadas e você vai fazendo o seu desenho etapa por etapa. Então imagine o seguinte, cada cor do seu desenho vai ser um extenso e assim você na hora de pintar vai conectando cada cor no seu lugar e você vai construir no seu desenho. Esses extensos multicamadas são muito usados para desenhos mais realistas, mas nada te impede de usar para desenhos animados. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns tutoriais que eu já tenho liberado no canal para você entender como funciona um pouquinho mais o processo de pintura usando os extensos multicamadas. E também existe alguns outros desenhos que você pode utilizar com uma única camada de extenso, que é os extensos dos contornos ou os extensos de uma camada só, que é o mais comercializado na internet e é os extensos que você vai mais encontrar para baixar ou cortar e conseguir fazer os seus trabalhos. A minha recomendação é que você não fique preso tanto ao estilo do extenso, e sim com o tipo de trabalho que você vai fazer, pois cada desenho requer um modelo de extenso específico e cada trabalho vai depender ali no momento para você utilizar um extenso dos contornos ou um extenso multicamadas. A combinação desses extensos vai facilitar no processo de execução do seu trabalho. Então, as vantagens mais importantes que você deve se concentrar é: você não precisa saber desenhar, você não precisa dominar a técnica da aerografia para você utilizar os extensos, você não precisa saber criar um extenso, pois nessa série eu vou te mostrar alguns pontos importantes para você conseguir criar e assim você começar a fazer os seus primeiros trabalhos. Posteriormente, aí sim você pode investir em uma plota de recorte que vai acelerar o corte dos seus extensos. Você vai poder investir em vinil, pois os vinis eles permitem que você faça desenhos em regiões que são mais difíceis, e como capacetes, peças que são mais onduladas, e com essa técnica você vai conseguir fazer os seus trabalhos com muito mais facilidade. É claro que a utilização dos extensos é uma junção de técnicas, então em alguns momentos você vai fazer desenhos no freehand, em algum momento você vai usar um extenso multicamada, em outro momento você vai usar um extenso de monocamada, que é um extenso único para definir algum detalhe, criar algum efeito e assim elaborar ainda mais o seu trabalho. Então, para concluir aqui, é muito importante que você entenda esse conceito para você começar a aplicar as técnicas da aerografia e começar a fazer os seus trabalhos aí com nível de profissionalidade. Agora sim, você entendeu um pouco mais sobre o que é um extenso, quais as vantagens de utilizar esses extensos. Eu expliquei um pouquinho por cima algumas variações de extensos que você pode utilizar no seu dia a dia, e aqui é muito importante que você saiba que quando você utiliza os extensos, ele não necessariamente vai te entregar um trabalho 100% finalizado. É muito importante também que você se aprofunde em algumas técnicas mais básicas da aerografia para você conseguir concluir o seu trabalho na aerografia de forma espetacular. Assim você vai conseguir minimizar o overspray no seu trabalho, você vai conseguir corrigir falhas, começar a fazer trabalhos mais elaborados e atrair clientes para você poder fazer trabalhos exclusivos e começar a viver da sua arte utilizando a técnica da aerografia. Então, para começar aqui a nossa série de vídeos, deixa o like embaixo do vídeo se você gostou dessa aula. Se caso você já tem o conhecimento de como funcionam os extensos, nas próximas aulas nós vamos começar a se aprofundar ainda mais sobre essa técnica e como você faz para poder cortar, como você faz para poder desenvolver os seus próprios extensos para começar a fazer trabalhos exclusivos aí para os seus clientes. Se você não quer perder essas aulas, se inscreve
inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos na próxima aula. E não esquecendo, aqui embaixo na descrição vai ter alguns links úteis para te ajudar a evoluir na aerografia.